Será que é normal trabalhar com o que não se gosta? Que é normal estar insatisfeito com a vida e infeliz nas relações? Ou isso acontece porque a maioria se acostumou a viver assim? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Consciência. Eu sou a Camila e te convido a ficar comigo até o final para perceber que o fato de algo ser comum não significa que seja normal. Existe uma grande diferença entre o comum, que é o que a maioria faz, e o normal, que é aquilo que te faz bem. É por normalizar hábitos nocivos e estilos de vida prejudiciais que muitos têm vivido cada vez mais sintomas como síndrome de pânico, crises de ansiedade e burnout. De um modo geral, isso acontece porque temos necessidades internas a serem supridas para garantir bem-estar e conforto emocional. Cada pessoa tem um jeito único de ser, mas isso não é aceito nem respeitado numa sociedade onde regras e padrões são as leis que a governam. Por isso, se tornou comum acreditar que não se pode ser feliz, que não se pode viver de acordo com o que se gosta, e a insatisfação se generalizou, porque quase ninguém vive alinhado com quem é. E assim, praticamente nada flui ou traz alegria na vida. Tornou-se muito comum viver à base de calmantes, soníferos e ansiolíticos, quando o normal seria resolver a causa desses sintomas, que está sempre ligada a uma carência. Todo sintoma é apenas uma forma do corpo sinalizar a existência de um desequilíbrio interno, algo que não está sendo suprido pela forma como se tem vivido. É claro que quando os sintomas se manifestam no corpo físico, a medicação se faz necessária. Mas para que a cura aconteça, é preciso tratar a causa, através de autoconhecimento e mudanças no comportamento. Acreditar que o remédio é a solução dos problemas é uma ilusão que só agrava ainda mais os sintomas. O que não falta hoje são informações e terapias que auxiliam no tratamento das causas. A psicossomática, por exemplo, possui um vasto dicionário que explica o significado de cada sintoma, desde uma emoção que está sendo reprimida até uma necessidade que não tem sido respeitada. A questão é que quando se está inserido num meio onde a maioria pensa e age da mesma maneira, torna-se muito difícil ver outras opções que não sejam as adotadas pelo senso comum. E por isso acaba-se por normalizar tudo que é comum dentro desse grupo ou sociedade. Como eu falei no episódio anterior, para mim era normal reclamar, simplesmente porque eu estava inserida num ambiente onde a reclamação era comum entre as pessoas. Isso só mudou quando eu percebi que esse era um padrão familiar e não um comportamento obrigatório. Para sair de um condicionamento, primeiro é preciso se conscientizar de que ele existe. Caso contrário, se continua acreditando que é o único jeito possível de agir. No filme Matrix, esse senso comum é bem mostrado, principalmente na parte em que o Morpheus mostra para o Neo como a maioria das pessoas ainda vive de forma inconsciente e automática. Eu sugiro que você assista esse filme, porque enquanto não se conscientizar de que a sociedade está vivendo na contramão do que é normal, continuará acreditando que para ter dinheiro precisa abrir mão do que é benéfico e importante para você, trabalhando incontáveis horas em um emprego que não te satisfaz, ou permanecendo num relacionamento que não te faz feliz por medo de ficar sozinho. É por viver assim que muitas pessoas se sentem cada vez mais impacientes, intolerantes e insatisfeitas com a vida e com todos à sua volta. Será que isso tem acontecido com você? Será que você não tem se sentido obrigado a viver de forma contrária ao que gostaria, como eu fazia, por acreditar que isso é o normal? Não tem como ser feliz suprindo um único pilar da existência, como já falamos em outro papo. A felicidade é alcançada a partir da plenitude do ser, quando se respeita e se vive em coerência interna. Para mim, sempre foi um contrassenso as pessoas acharem normal trabalhar em empregos que não gostam, só porque precisam ter dinheiro. É claro que o trabalho e o dinheiro são importantes sim, mas não mais importantes que você. Nada mais importante que a integridade do seu ser. Mas a crença comum e enraizada na sociedade é de que o trabalho é um castigo, uma obrigação, um mal necessário para se ganhar dinheiro. Mas essas são apenas interpretações que se fazem dele.
já que, como tudo na vida, o trabalho também é neutro. Ele pode e deve ser visto como uma fonte de prazer e satisfação, como um meio para alcançar realização pessoal. Mas para isso, é preciso trabalhar com o que se gosta. O que impede as pessoas de fazerem isso é a crença comum de que não é possível ganhar dinheiro assim, já que o dinheiro vem do esforço. Será mesmo? Como já falei por aqui, eu demorei um bom tempo para fazer minha primeira transição de carreira. E uma das coisas que mais me atrapalhou nesse processo foi a crença de que seria uma vergonha voltar a morar na casa do meu pai. O que eu mais ouvia das pessoas na época era de que para mim era fácil fazer isso, porque eu tinha um pai para me bancar, e se elas também tivessem, fariam o mesmo. Mas será que fariam mesmo? Será que foi mesmo tão fácil para mim abrir mão de uma vida confortável e estruturada para começar tudo do zero e reconstruir uma vida com mais sentido? Antes de entrar nos julgamentos da sua mente, eu quero que você perceba o quanto essa fala é depreciativa e limitante, porque enquanto eu acreditei nela, fiquei presa numa rotina de trabalho que me sufocava um pouco mais a cada dia, até ter coragem de viabilizar a minha mudança. Quanto mais fui compreendendo sobre o mecanismo das projeções humanas, mais se tornou claro para mim que aquilo que muitos me disseram eram as desculpas que eles mesmos se davam para justificar suas permanências na zona de conforto. Basta observar para perceber que quando se tenta fazer algo diferente, o que não faltam são pessoas para criticar e julgar, desmerecendo qualquer iniciativa que ameace o status quo. Isso acontece porque a maioria das pessoas está acomodada, e quando alguém tem coragem de sair desse lugar comum, faz com que elas não tenham mais as desculpas para se manterem ali. Percebe o mecanismo? Sempre vai ter alguém dizendo que é normal viver uma vida frustrante, seja em que área for, porque é dessa forma que a maioria vive. Mas isso é apenas reflexo do comodismo que se tornou regra. É muito mais fácil permanecer acomodado dentro de um grupo do que se arriscar a fazer algo diferente sozinho e ser criticado por isso. A maior parte das pessoas já aceitou como normal ser feliz apenas nos finais de semana, mas eu te garanto que é possível mudar as crenças que te fazem acreditar nisso, se assim você quiser. Para isso, se questione para perceber se você não tem ficado no lugar comum por medo do que vai perder se sair dele, ou por orgulho e vergonha do que os outros vão pensar e falar a seu respeito. Reconheça se você tem mesmo vontade de sair do grupo para viver aquilo que faria mais sentido para você. O X da questão é se você está ou não disposto a ir na contramão da sociedade, a fazer parte da minoria que se arrisca a ir contra o senso comum para viver uma vida autêntica. Eu já te adianto que se fizer isso, vai desagradar muita gente, principalmente quem se beneficia do seu condicionamento. Eu vou finalizar com uma fala do filme A Procura da Felicidade, porque ela resume aquilo que falei sobre as projeções geradas em cima de quem tenta sair do lugar comum. Mas eu recomendo que você assista ao filme também e veja as indicações que eu deixei lá na descrição do episódio. Nunca deixe que ninguém lhe diga que você pode ou não fazer algo. Se você tem um sonho, deve protegê-lo. Quando alguém acredita que não é capaz de fazer alguma coisa, vai dizer que você também não pode. Mas se quiser mesmo algo, vá atrás. Ponto final. Eu espero que tenha ficado clara a diferença que existe entre aquilo que é comum e o que é normal, para que você não perca essa referência. A verdade é bem simples. Nada que te faz mal é normal. Nenhuma relação abusiva que te desrespeite, te manipule ou te controle é normal. Nenhuma forma de viver que prejudique sua saúde, bem-estar e qualidade de vida é normal. Ser infeliz em algum nível não é normal. Isso tem sido apenas um senso comum mesmo. Por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.